Queridos amados irmãos, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por esse maravilhoso dia que Ele nos deu hoje. Glórias a Deus. Com pouca chuva aqui, entendeu? Queremos agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que está conosco todos os dias. Queremos agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. E creio eu que Ele continuará cuidando enquanto a nossa existência aqui na terra. Por isso, queridos amados irmãos, temos que agradecer o Senhor a todo momento e a todo instante. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, nessa noite, nós queríamos ter um texto da palavra de Deus, que está no livro de Atos, no capítulo 4, e o versículo 31, glorificado seja Deus, para a nossa meditação. Nós estamos pregando essa semana sobre o livro de Atos 4, né? E hoje nós vamos pregar o versículo 31, que diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Pai querido, nos abençoa a tua palavra, abençoa os teus filhos que ouvem a tua palavra e guarda no seu coração. Pai, nós queremos te louvar esta noite por todas as bênçãos derramadas. Quero te pedir misericórdia, Deus, por toda a humanidade que está passando por essa crise. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que muitos de nós, depois desses dias, estamos pensando diferente do que pensávamos que era o teu evangelho. Estamos voltando para ti com mais consciência e buscando a tua palavra como refúgio para nossas vidas. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nós estamos falando de Pedro e João. Glórias a Deus. Para anunciar o evangelho, meus queridos e amados, precisa de fé. E muita fé. Porque nós precisamos de fé para acreditar que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas ter a vida eterna. Precisamos de fé para acreditar que o amor de Deus superou tudo por cada um de nós. Então, querido, se nós não temos essa fé, não acreditamos que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré morreu pendurado naquela cruz para nos salvar da ira futura, para perdoar os nossos pecados, meu irmão, a nossa fé é vã. Nós precisamos de fé a cada dia para vencer e mostrar para o mundo que temos um Deus que pode todas as coisas. Precisamos ter coragem. Coragem para anunciar o evangelho. No mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas não estão dando credibilidade à palavra de Deus, onde a descrença está muito grande, nós precisamos de coragem para falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Salvador, que Ele é o único poder que existe na face da terra. Precisamos de ousadia para não temer as consequências que vier contra nós e para que nós anunciamos o reino de Deus, para que os homens perdidos possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nos dias atuais, quase não há espaço nem abertura para o evangelho da verdade. Existem muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pregadores, mas o evangelho da verdade, o evangelho que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, esse é um pouco difícil. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Então precisamos de fé,
coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus. Precisamos entender que o Senhor Deus, glorificado seja Deus, é o Senhor da vida. Se Deus não nos revestir de autoridade e do seu poder e da sua fortaleza, e não nos encher de poço do Espírito Santo, meu querido, como proclamar para o mundo que Jesus Cristo está vivo? Você tem, meu querido amado irmão, mostrado para o mundo que Jesus Cristo está vivo? Você tem mostrado que Ele é o Senhor e que Ele está vivo, que Ele é o poder, que Ele é a honra, que Ele é a glória? Você tem mostrado para o mundo que Ele é que é o Senhor e que a sua palavra é que ensina o caminho, o homem, para encontrar com Deus? Glórias a Deus. Porque o Evangelho da verdade é aquele que leva o homem a ter um encontro com Deus. Glórias a Deus. Não é encontro com prosperidade, não é encontro com nada. É um encontro com Deus. É um encontro onde o homem é agraciado pelo Espírito Santo de Deus, aonde o homem é mudado de vida, é transformado pela palavra, ele passa a ser uma nova criatura. E a Bíblia diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o Evangelho da verdade, ele leva o homem a nascer de outra vez, da palavra e do Espírito. Se nós, meu irmão, nos deixar, glorificado seja Deus, aleluia, se nós nos deixar, meu irmão, intimidar, a primeira coisa que o inimigo, ele quer nos intimidar. E se nós nos deixar intimidar, se nós nos fragilizar ou desanimar, como podemos vencer as lutas diárias? Como podemos vencer se nós não intimidar, se nós fragilizar diante de Deus, da palavra de Deus, se nós desanimar desse Evangelho da verdade? Nós estamos vendo agora, nesse momento, é o momento de nós fortalecer. Pedro e João estavam saindo do cárcere, estavam saindo da cadeia, tinham apanhado, mas eles não intimidaram. Glorificado seja Deus, porque o servo de Deus, no meio dessa dificuldade, no meio onde está tudo difícil, o servo de Deus, ele tem que levantar com a palavra de Deus, ele tem que levantar, glorificado seja Deus, para que Deus seja glorificado na vida dele, e que os homens possam glorificar Deus através dele. Glorificado seja Deus. Se a igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, estremecer com os problemas, ter medo, então, meu querido, para nós, o sacrifício de Cristo foi em vão. Glórias a Deus. Se nós não analisar, meu irmão, porque você tem que analisar o que está acontecendo, irmãos. Se nós não pregar a mensagem da cruz, se nós não mostrar o homem pecador, o sacrifício de Cristo foi em vão. Glorificado seja Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá uma poderosa força para vencermos, irmãos. Quem era Pedro? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Mas nesse momento, ele estava fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós nos fortalecemos do Espírito Santo de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito, nós vencemos, nós não temos medo de anunciar a verdade. Glorificado seja Deus. Todo medo, meu irmão, e toda vergonha de anunciar Jesus Cristo some, porque hoje, meu querido, nós estamos vendo que as pessoas não anunciam mais Jesus Cristo. Na igreja hoje, a palavra, o nome de Jesus, às vezes é ventilado. Mas o que nós vemos na igreja hoje? Quais são os tipos das orações das igrejas? A quem elas clamam?
a quem elas elogiam, a quem elas falam todo instante. Glorificado seja Deus. Então pare para pensar. Então, meu irmão, nós temos que entender que o nome que tem que ser pregado, o nome que tem que ser anunciado é o nome de Jesus. Deus enviou um reforço e dobrou unção. Quando você clama pelo nome de Jesus, irmão, Deus vai enviar um reforço. Deus vai enviar uma unção. Deus vai enviar uma autoridade. Glorificado seja Deus. Clame por Jesus. Não tenha medo de falar no nome de Jesus. Não tenha medo de pregar a palavra de Jesus. Glórias a Deus. Eles eram quase 5.000 pessoas, reunidas no mesmo lugar. E eles, tendo orado, moveu-se o lugar. Queridos, pare para pensar o poder de Deus manifestado na vida dos discípulos. Nós falamos que somos discípulos de Cristo, nós falamos que somos servos de Cristo, mas agora analise o poder de Deus manifestado na vida daqueles homens. Moveu-se as paredes da casa, tudo começou a estremecer. Glorificado seja Deus. Nos cultos hoje, meu irmão, nós não vimos mais esse sinal de prodígios. Nós não vimos o poder de Deus. Nós não vimos a glória de Deus descendo, irmãos. Aleluia, glorificado seja Deus. Nós não vimos mais o poder de Deus sendo manifesto. Nós vimos uma gritaria. Glorificado seja Deus. Histeria. Mas não vimos o poder de Deus, a glória de Deus sobre nossas vidas, irmão. Porque está faltando em nós buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Irmão, isso não acontece hoje, porque a igreja não está curada. A igreja precisa ser curada. A igreja precisa mudar o seu jeito de ser, igreja, o seu jeito de pregar a palavra de Deus, o seu jeito de ensinar, o seu jeito de buscar o Espírito Santo de Deus. Como estremecer o lugar pela força da carne? O que nós vimos hoje na igreja é a força da carne. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós não vimos o mover do Espírito, vimos a força da carne. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Como ter o que nós vemos falar todos os dias em avivamento. Nós vemos porque tem avivamento. Irmãos, como ter avivamento nos dias atuais, com tantos absurdos que são cometidos através dos púlpitos, meu irmão? Como ter esse avivamento? Glorificado seja Deus. Aleluia. Avivamento, irmão, vem com lágrimas de arrependimento. Uma igreja curada é quando ela se arrepende dos seus pecados. Glorificado seja Deus. É quando ela busca a Deus de uma forma sobrenatural. Ela arrepende dos seus pecados. Aí ela se torna uma igreja curada. Nós vemos testemunho. Nós vemos pessoas chorando. Nós vemos pessoas se arrependendo dos seus pecados. Para que a igreja se torne curada, para que venha o arrependimento e para que venha o avivamento, precisa de uma igreja arrependida. Glorificado seja o nome de Jesus. Nas igrejas hoje só vimos meios para tirar dinheiro de crente, irmão. O que se fala em cima do púlpito não é poder de Deus, nem dinheiro. É em faturamento. Glórias a Deus. Jesus não morreu para fazer faturamento, irmão. Jesus morreu para nos dar vida eterna. O púlpito foi feito para pregar a verdade, para pregar a palavra de Deus. Mas o que nós vimos hoje é a ganância. Glorificado seja Deus. Passa-se o culto todo só falando ou no diabo ou em dinheiro. Hoje nós vemos poucas igrejas falando em Jesus. Toda regra tem exceção. Mas a maioria da igreja
ela passa o tempo todo falando ou no diabo ou em dinheiro, pressionando os crentes, meu irmão, sugando de todas as maneiras. Isso é evangelho, irmão. Isso é o evangelho iniciado aqui na igreja primitiva. Foi por este evangelho que Jesus Cristo morreu. É por este evangelho, glorificado seja Deus, que você está vivendo. Será que Deus ia mandar o seu filho morrer para nós ser sugados? Aleluia. É oferta, é dízimo, é oferta salva, tudo que se diz que é tudo para Jesus. Ele coloca Jesus como se tudo que é faturado na igreja é para Jesus. Glórias a Deus. Quando os discípulos começaram a obra de Deus, o que eles tinham? O Espírito Santo de Deus, irmãos. E foi com o Espírito Santo de Deus que eles começaram a obra. A obra é do Senhor, meu irmão. A obra de Deus é Ele que dá a direção, Ele que dá o poder, Ele que dá a autoridade, Ele é que salva vidas. Glorificado seja Deus. O que encontramos hoje é campanhas e mais campanhas, campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Glórias a Deus, glorificado seja Deus. Irmãos, aleluia. Eles vivem em desespero, meu irmão, total por causa do dinheiro. Irmão, Deus não opera. Deus não opera, meu irmão. Aqui, meu irmão, na igreja primitiva, não precisou de dinheiro para Deus operar. Não precisou de dinheiro. Para Deus operar na igreja não precisa de dinheiro. Precisa de vida no altar. Precisa que busque o Senhor enquanto se pode achar. Pessoas que santificam a sua vida. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Não precisamos de dinheiro. Glória a Deus. Ninguém pode viver sem o dinheiro. Ninguém pode viver sem ele. Não se faz nada sem ele. Mas ele não é o principal da igreja. Ele não é o carro-chefe da igreja. O carro-chefe da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É o Filho de Deus. Esse sim é que pode fazer tudo acontecer na igreja. Glorificado seja Deus. O poder do Espírito Santo, irmão, que muitas pessoas não conhecem, não sabem, nunca viu. Glorificado seja Deus. É o poder do Espírito Santo, meu irmão, que move o coração, que move nosso coração. É o poder do Espírito Santo que opera. É o poder do Espírito Santo quem salva. É o poder do Espírito Santo quem transforma. Glorificado seja Deus. Aleluia. Eles entenderam, meu irmão, que havia necessidade de livrar das suas tranqueiras. Glórias a Deus. Irmãos, enquanto nós não nos livrar das nossas tranqueiras, enquanto nós não tivermos um coração voltado para Deus, glorificado seja Deus. Enquanto o amor de Deus não voltar no coração da igreja, nós não teremos o poder de Deus. Nós não teremos autoridade para orar e ver o mal cair por terra. Não temos autoridade. Igrejas, desperta, esqueça e busca o Senhor enquanto se pode achar. Igreja, Jesus Cristo está voltando. Tenha misericórdia da vida dos teus membros. Volte para Jesus com lágrimas de arrependimento, para que o mover do Espírito possa acontecer dentro dessas igrejas. Glorificado seja Deus. O amor que a igreja tinha, meu irmão, com o tempo foi se perdendo. Volta a buscar o amor de Deus, que o Senhor diz que existem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar o próximo que está próximo, mas amar o próximo como você mesmo. Volta para Jesus, igreja. Volta para o Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Por isso, meu irmão, não se vê mais as marcas da igreja primitiva nas igrejas atuais. Não, a marca da igreja primitiva sumiu da igreja atual. Qual era a marca da igreja primitiva? O Espírito Santo, a glória de Deus. Qual era a marca da igreja primitiva? Curar os enfermos. Glórias a Deus. Sinal de prodígios. Aleluia. Não vemos mais isso. Aleluia. Aleluia. Não há uma maneira do Espírito Santo voltar à igreja, meu irmão, se não deixarmos o pecado. Se não deixarmos o pecado, glórias a Deus. Se não deixarmos a ganância, se não deixarmos esse desespero por dinheiro, não há como o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Se nós não deixarmos o ódio, se nós não deixarmos a prepotência, se nós não deixarmos a arrogância, não tem como o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Glorificado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A necessidade do povo de Deus é conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias disse, glorificado seja Deus, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O que está destruindo a igreja do Senhor é porque deixamos de pregar a palavra de Deus, porque deixamos a Bíblia Sagrada do lado. Começamos a ver por doutrina de homem, como diz o Senhor, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está distante de mim, porque vi por doutrina de homem. Glorificado seja o nome de Jesus. O coração livre da ganância, da inveja, da vaidade, do egoísmo, faz com que o Espírito Santo possa atuar nesse coração. Você foi chamado para fazer parte do exército do reino de Deus. Glórias a Deus. Ser soldado de Cristo, irmão, a recompensa é a glória. Ser soldado de Cristo, a recompensa não é carro, não é casa, não é dinheiro no banco, é a glória de Deus que é a nossa recompensa. Glorificado e exaltado seja Deus. O soldado, meu irmão, não se envolve com nada desse mundo. O apóstolo Paulo fala que quem é chamado para a obra não se envolve com as coisas do mundo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Quando Jesus te escolheu, ele te escolheu para ser dele. Glorificado seja Deus. Ele te escolheu para ser dele, não para você fazer aquilo que você quer. Se você é de Jesus, você tem que seguir a ordem dele. Você tem que fazer aquilo que ele determina. Glorificado seja Deus. Igreja, entenda isso. Ore com ousadia, buscando ousadia. Ore com ousadia pelo Espírito Santo de Deus, buscando ousadia para pregar a palavra de Deus, para não ter medo, para não se envolver com aquilo que não faz sentido. Glórias a Deus. Você foi separado para Deus. A Bíblia diz que os vasos separados para Deus é intocável. Você não foi separado para ser misturado. Se você é vaso de Deus, você é separado para Deus. Você não pode se envolver com aquilo que não glorifica o nome de Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Você precisa, igreja do Senhor Jesus Cristo, receber o poder dobrado, a ousadia do poder de Deus. Glorificado seja Deus. Deixa a ganância, deixa a inveja, deixa o ódio, deixa a vaidade, deixa o egoísmo, deixa a soberba. Quem está cheio dessas coisas, meu irmão, não tem espaço para Deus. Quando o coração enche dessas coisas, não tem espaço para Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus.
Quando a igreja se esvaziar das coisas do mundo, aleluia, ela vai começar a se encher das coisas de Deus. Ela vai começar a ver milagres. Ela vai começar a ser salvação. Ela vai começar a ver transformação. Ela vai ver pessoas se convertendo na igreja pela palavra de Deus. A igreja precisa ter objetivos espirituais. Se isso ocorrer, a igreja volta a ter poder. Como aconteceu com a igreja primitiva, acontecerá conosco. Mas tudo dá a depender da própria igreja. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Quem mudou foi o tempo e as pessoas. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua operando. Deus continua o mesmo. Igreja, entenda isso. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Deus é o Deus que abriu o Rio Jordão. Deus é o Deus que ele sempre esteve ao lado do seu povo quando o seu povo lhe buscava. Quando Israel estava na presença de Deus, tinha abundância de vida. Quando Israel deixava a presença de Deus, tinha escassez. Glorificado seja Deus. Israel tinha seus cultos de luas novas, Israel pagava seus dízimos, Israel tinha tudo. Mas deixaram de buscar Deus, vinha a escassez. A escassez espiritual é que está acontecendo hoje. O espírito do engano tem tomado o coração das pessoas. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Seja voltada para a oração, igreja, independente da circunstância, mas uma oração que glorifica a Deus, uma oração que exalta a Deus, uma oração de poder, de autoridade, não uma oração de egoísmo, pedindo a Deus, mas creio que tem muita gente que não sabe fazer nenhuma oração de adoração e uma oração de gratidão a Deus. Glorificado seja Deus. Igreja, segure firme na mão de Cristo. Ele é uma torre forte. Acredite, eu não sei o que você está passando, o que você está buscando na igreja, mas sei te dizer que o meu Deus é uma torre forte. Se você está buscando Deus, você vai encontrar com Deus. Se você está buscando coisas do reino de Deus, você vai ter as coisas do reino de Deus. O mundo de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Não é um reino carnal. Não é um reino material. Não é o reino onde o homem autoriza. Do reino de Deus é o próprio Deus que autoriza. O reino de Deus é o próprio Deus que determina. É o próprio Deus que faz. Glórias a Deus. Nós, seres humanos, somos apenas intercessores. Não temos o poder de Deus. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Glorificado, exaltado seja Deus. Ele é a nossa vitória, meu querido. E que o nosso coração possa se encher e a nossa mente possa voltar para Deus com urgência. Precisamos voltar para Deus com urgência. Somente assim conseguimos vencer a tempestade. Se você quer vencer essa tempestade que estamos passando, se você quer ter uma posição de destaque diante de Deus, segure firme na mão dele. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Glorificado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus por todos vocês que acompanharam essa mensagem. Querido, não pergunte a mim. Pergunte a Deus. Questione a Deus sobre aquilo que você está ouvindo. Glórias a Deus.
Vá para a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. A Bíblia diz: examine as Escrituras, cuidai delas até a vida eterna, e são elas que me testificam. Busca no Senhor, igreja. Glórias a Deus. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo. Não estou falando de nenhuma placa de igreja. Eu estou falando de você, meu querido e amado irmão. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que Deus em Cristo possa te dar coragem de mudar, de viver a realidade, de reconhecer que você precisa mudar, que você precisa desse Deus de uma forma sobrenatural. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai Santo e Deus querido, Deus de poder e glória, nesse momento, ó Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te engrandecer, queremos, ó Deus, que na tua infinita misericórdia nos perdoe, nos dá uma noite de paz, um dia de bênção amanhã. Deus, que o seu Espírito, Deus, possa iluminar os nossos corações, a nossa mente, Deus, para poder encontrar contigo, com o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Pai, abençoa a tua palavra. Abençoa todos que ouviram a tua palavra. Abençoa todos os corações que abrir para que teu Espírito Santo possa adentrar. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amanhã, queridos e amados, eu estou terminando, pregando o versículo 32, que eu dividi cada versículo, para que o sermão não ficasse muito grande. Então, amanhã eu estarei pregando o versículo 32, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo possa encher cada um de vocês, e a paz do Senhor.